Boa tarde a todos. Muito bom tê-los aqui nessa tarde para a gente, para as orientações urgentes sobre solicitação de cuidador e transporte. Que seja uma tarde de grande aprendizado para todos nós. Passo a palavra para a supervisora Patrícia. Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos a esse momento. Nós sentimos a necessidade de alinhar essa reunião, porque nós temos muitos alunos que necessitam de transporte, que necessitam de cuidador, e infelizmente a gente está encontrando algumas pedrinhas, né, aí que dificultam a organização dessa solicitação. Então, a gente achou por bem fazer esse alinhamento com todas as unidades escolares que têm alunos que necessitam de cuidador ou alunos que necessitam de transporte especial. Essa demanda se faz necessário porque a gente alinha toda a documentação e envia, né, para os órgãos centrais. E a gente está tendo muita devolutiva da DEST com os problemas em relação à documentação. Então, a gente achou por bem fazer esse alinhamento com todos vocês, estamos dispostos a ajudá-los naquilo que for necessário e sanando todas as dúvidas. Eu sei que essa demanda já é algo que vocês fazem há muito tempo, só que a gente está tendo muita devolutiva dos órgãos centrais, nessa questão de inclusão mesmo, de organização dessa demanda em relação a cuidador e em relação a transporte. Então, eu peço, por favor, que, tendo a necessidade, perguntem. Nós estamos à disposição, tanto eu quanto Maria de Fátima, e agora a Fernanda também, que está nos ajudando muito. Seja bem-vinda, Fernanda. E, assim, nós precisamos seguir com muita atenção essa parte de documentação. A gente sabe, eu sei muito bem como é demanda, nós sabemos como que é o dia a dia na unidade escolar, e tudo aquilo que se faz necessário, e as coisas urgentes que acontecem, mas essa documentação é de extrema necessidade que seja feita como nós vamos explicar para vocês, tá? Então, assim, nós estamos aqui para ajudá-los. Tá? Nós estamos aqui para organizar, para que todos os nossos alunos consigam ser atendidos, porque uma vez que eles não conseguem esse atendimento, as famílias se sentem incomodadas, existem muitas situações delicadas dentro da unidade escolar, e eu sei muito bem, eu me coloco ao lado de todos vocês, eu sei que isso são situações que a gente, de repente, possa evitar a partir de agora, na tentativa aí de ajudar todos esses nossos alunos que precisam tanto. E eu vou deixar uma coisa bem clara assim, a documentação é de responsabilidade da unidade escolar. Vocês que precisam organizar essa demanda, vocês que precisam seguir todo o checklist e mandar para nós, né, porque nós só vamos dar a nossa ciência nessa documentação e encaminhar para os órgãos centrais, então não depende de nós. E essa documentação, não existe outro caminho a não ser passando pela mão de vocês. Então a gente pede encarecidamente que essa documentação ela seja cuidadosamente, né, organizada, porque se o aluno não conseguir atender essa demanda, vai ficar muito complicado, né? É uma situação muito delicada e não tem o que a gente possa fazer. Então, a gente pede a compreensão de todos vocês. Eu sei que é complicado organizar essa documentação, né? Mas não é um luxo meu, nem da Fátima, né? Não somos nós que queremos essa dinâmica. É uma dinâmica necessária para que o nosso aluno consiga ser atendido na necessidade dele. E a gente está aqui para ajudar. Né, nós queremos ajudar o nosso aluno, nós queremos ajudar a cada PC que precisa, a cada gestor da unidade escolar que necessita dessa atenção. Nós estamos aqui porque nós sentimos essa necessidade e estamos aqui para ampará-los nessa demanda, tá bom? A gente vai mostrar agora alguns slides, algumas organizações
Nós enviaremos depois esse material para vocês, fiquem tranquilos, mas a gente requer aí que, por favor, estejam atentos e anotem essa organização, né, para que a gente consiga fazer um trabalho bem feito, para que a gente consiga atender esse nosso aluno, porque é por isso que nós estamos aqui, né? Aproveitem a reunião, né, da melhor maneira possível. Fátima, pode continuar, meu bem. Continuando, nós temos sempre que trazer a legislação, né? A LBI 13.146, né? Que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então, todos nós temos que conhecer, porque o nosso aluno, ele tem direito a estar na escola, ele tem isso garantido, e nós temos que conhecer a legislação. É dever do Estado, da família, da comunidade escolar e da sociedade assegurar a educação de qualidade à pessoa com deficiência. E na lei também nós vamos encontrar tudo que ele tem, os apoios que ele precisa, desde cuidador, de transporte escolar, os apoios de acordo com as necessidades que ele tem na aprendizagem, com adequação, com tudo que for necessário, o nosso aluno tem. E lá nessa legislação, que faltou nós colocarmos aqui, mas quando nós formos enviar para a escola, eu coloco o número da lei, ele tem que ter todos os apoios, viu? E a escola, e todos nós temos que conhecer a legislação, e essa legislação, essa lei 13.146, que é a LBI, tem um capítulo inteiro falando sobre isso, que é o capítulo 4, tá bom? Da educação especial. Pode passar? E aqui, sobre a solicitação do cuidador, nós temos um link da educação inclusiva, que tem todas essas orientações de como preencher e enviar os documentos. Patrícia, você quer falar sobre essa solicitação? Por favor. Quero sim, obrigada. Pessoal, olha, é o seguinte, a gente tem duas demandas, né, que é a solicitação de cuidador e a solicitação de transporte. Para cada cuidador, né, ou seja, para cada aluno, melhor falando, a gente tem um checklist e ele precisa ser composto exclusivamente por essa documentação que a gente tem aqui, que tanto está no slide, quanto está no link de educação especial que está na página da Norte 1, quanto também, se for necessário, a gente envia por e-mail para vocês. Em outros momentos, essa documentação já foi enviada, vocês já receberam, mas não tem o menor problema de reencaminharmos tudo para vocês, tá? Isso não é problema e a gente faz isso ainda hoje. Bom, como que funciona a solicitação de cuidador? O cuidador, ele, dependendo da necessidade do aluno, ele não é exclusivo de um aluno, ele atende até 3 alunos. No entanto, cada solicitação ela é individual, ou seja, para cada aluno é feita essa solicitação. Essa organização dos documentos também se faz necessário que seja, além de individual, que cada documento seja um arquivo assim diferente. Vocês mandam uma pasta só para o aluno, mas que seja escaneado cada documento sozinho, tá? A ordem é o checklist. O checklist nada mais é que uma organização dos documentos que vocês vão enviar. Nesse checklist, por favor, estejam atentos. É necessário ter o nome do aluno, tá? Onde está escrito interessado, é preciso colocar o nome do nosso aluno ali. Também é necessário anotar, fazer um xizinho em todas as folhas, em todos os itens do checklist. Porque aí você está mostrando que a gente está enviando. Aqui vocês estão vendo o modelinho do checklist, então ao lado aqui do interessado, vocês colocam aí o nome do aluno, tá? É necessário colocar preencher todos os espaços desses xizinhos, porque você está indicando que toda essa documentação, ela foi enviada, certo?
Eu tive muita devolutiva, necessariamente, acho que a gente teve 48 devolutivas do CAF, porque essa folhinha de checklist estava sem o nome do aluno. Então, para vocês verem que eles olham tudo e eles não deixam passar nada. Então, vamos dar um jeitinho. Não, infelizmente, não tem como dar um jeitinho. Por isso que quando eu assumi a educação especial, eu entrei em contato com vocês solicitando checklist. Algumas escolas vão lembrar desse assunto que eu liguei, a Fátima ligou, nós passamos mensagem, porque eles devolvem. Não tem jeito, eles não aceitam. E como vocês escaneiam todo o documento do aluno de maneira de um arquivo só, não tem como a gente ficar separando esse documento. Por isso, quando falta alguma coisa, ou eles detectam que não esteja de acordo com o que eles querem, a gente tem que pedir toda a documentação de novo. E quando vocês mandam em arquivos unitários separados, a gente consegue só mudar aquilo que está com problema, tá? Outra coisa fundamental é data, precisa estar datado e o diretor precisa assinar, tá? Não tem jeito, é o diretor da unidade escolar que tem que assinar e carimbar. Então, tem que tomar cuidado também, porque muitos vêm só assinado, não vem carimbo, vem carimbado, não vem assinado. Parece uma coisa meio óbvia, mas com a correria do dia a dia, a gente sabe que algumas coisas passam. Mas esse tipo de coisa não pode passar, porque senão o nosso aluno ele não é atendido pelo cuidador, tá? O outro item do checklist é o laudo, é o ofício, tá? O ofício ele tem que ser preenchido. Novamente, ele precisa ser assinado pelo diretor, tá? Existe um modelinho que a gente já disponibilizou aqui para vocês, então esse modelinho, vocês é só preencher esse modelinho e precisa ser assinado, datado, todas as informações possíveis, ok? O outro item, o terceiro item do checklist, é o número do ofício também, esqueci que agora ficou vermelho. Então, precisa ter toda essa organização de informações. Gente, não tem como fugir disso, tá? O laudo médico deve ser atualizado, tá? Nesse laudo médico deve estar especificado o CID, né, o número do CID, a especificação do aluno, assinatura do médico, assinatura e carimbo legíveis, por favor. Quem estiver na unidade, e datado, tá? Fundamental. Quem estiver na unidade escolar e for responsável por fazer essa organização dos documentos, dê uma olhada quando escanear para verificar se as informações estão legíveis. Não adianta escanear de qualquer jeito. Eu mandei a documentação. Ok, mandou a documentação, mas se não estiver legível, infelizmente a documentação vai ser negada, né? E não é isso que a gente quer que a documentação seja enviada e a gente não tenha mais que pedir para esse reenvio, para reenviar. Tem algumas situações, eu tenho que solicitar, às vezes, 2, 3 vezes, né? Porque, de repente, a hora de escanear, a imagem não fica bacana, não fica legível. E a gente quer evitar esse tipo de transtorno. Então, vamos fazer uma única vez essa organização dessa documentação para o nosso aluno, certo? O próximo item da nossa organização dos documentos é a solicitação do responsável, né? Essa solicitação é uma solicitação manuscrita, o responsável ele precisa fazer. Eu tenho um modelinho também no link da educação especial, está lá um manualzinho, um modelo já digitado, mas tem que ser manuscrito, só para a pessoa, de repente, se vocês quiserem ter aí no arquivo de vocês, dá para a mãe ou para o pai, enfim, para copiar. Tem que ter o nome completo, é simples essa solicitação. Nome completo do responsável, né? Tem que ter o número do documento do responsável, o nome do aluno, a série em que ele está, a escola em que está matriculado, dizendo que essa pessoa ela é responsável legal pela criança, datar e assinar, né? E aí vai indicar que solicita o cuidador, enfim, tudo mais, mas de uma forma bem legível. Tudo bem, a gente sabe que alguns responsáveis têm uma complicação na letra, mas assim, que na hora de escanear, que a imagem esteja legível, tá? E não esqueça também
de assinar. Então, assim, é importante que o responsável assine essa documentação. Se não estiver assinado, não tem valor nenhum. Próximo item do nosso checklist, é o termo de ciência. Esse termo de ciência é um termo de ciência que a unidade escolar fornece para o responsável. Lembrando sempre, pessoal, por favor, parece uma coisa meio óbvia, mas com a correria do dia a dia, a gente sabe que alguns detalhes passam. Então, assim, papel timbrado da unidade escolar, esses espaços da unidade escolar, do endereço, por favor, preencham, porque tem muitos documentos que vêm sem, como é baixado direto, então esses documentos vêm sem esses detalhes serem preenchidos, e isso é importante, porque é de responsabilidade da unidade escolar. Então, assim, colocar a data, colocar o nome do responsável, essas informações básicas e a assinatura do responsável, tá? Não esqueçam essas informações primordiais. Eu sei que muitos estão achando óbvio essas informações, mas em determinadas situações o óbvio precisa ser reforçado, tá? Então, como essa documentação não é para nós, é para pessoas que necessitam desse nosso olhar, desse nosso zelo, por isso que a gente sentiu essa necessidade de reforçar e buscar toda essa gama de informações para que todos estejam cientes aí. O nosso próximo item desse checklist é o questionário individual. Esse questionário individual, se eu não estiver enganado, são 3 folhas, né? Precisa ser preenchido obrigatoriamente, né? E ao término desse questionário, o diretor precisa assinar e o responsável precisa assinar. Então, assim, não tem como encaminhar esse questionário sem que o responsável da unidade escolar assine, tem que o responsável pelo menor assine. Então, precisa ter todos os dados, precisa ser preenchido. Então, assim, as 9 questões, elas precisam estar completas, tá? Precisam ser respondidas. Então, assim, não é uma questão de... Não precisa assinalar, de repente, né, todas as informações, mas cada questão ela tem que ser assinalada, pelo menos, naquilo que compete ao aluno, tá? Então, assim, são detalhes... Pode ser digitado? Pode. Pode ser manuscrito? Pode também, tá? Sem o menor problema, como vocês acharem melhor. Mas não esqueçam da data, o gestor da unidade escolar não esqueça de assinar. Como vocês vão enviar tudo para você em papel, vocês veem que tem um espaço aí que a PCNP precisa assinar, então ela vai assinar digitalmente, tá? Então, Patrícia, mas vai assinar também. Oi? Patrícia, posso Sim. também fazer uma observação? É a Fátima. Deve. O que eu gostaria de deixar bem claro é que na unidade escolar, assim que os pais ou responsável preencher o questionário, que vocês possam observar, porque muitas vezes, aqui nessa questão 9, a gente recebe a sinalização aqui do questionário, a família aprova, sim e não, as 2 opções. E muitas vezes a família também coloca, mas eles só protegem meu filho, porque meu filho não sabe ler e escrever. Então, os pais têm que ter ciência que o cuidador está lá para atender a necessidade que foi apontada aqui no questionário. As necessidades são de locomoção, higiene pessoal, né, atividades da vida diária e a alimentação. É essa a função do cuidador. Então, vocês têm que estar atentos às respostas também, porque, como a nossa supervisora falou, qualquer vírgula que não esteja no local adequado, eles devolvem. E eles devolvem o processo por causa de um item que não está adequado, né? Então, se dentro do processo com 60 alunos voltasse somente de um aluno, tudo bem. Não, voltam todos e temos que fazer todo esse processo novamente. Então, fiquem atentos a isso, por favor. Obrigada, Patrícia. Nada. Além de voltar todo o processo, pessoal, por exemplo, tem um problema no questionário do aluno, né?
Como a gente está pedindo agora para que vocês organizem a documentação de cada aluno, mas de maneira separadamente, eu não consigo, se vocês me enviarem só o questionário, eu não consigo fazer, recortar e colar, porque é tudo em PDF. Por isso que a gente pede essa atenção de vocês com essa organização do material. Tá? É um processo muito complicado, muito trabalhoso, que vocês não têm dimensão que as vírgulas fazem diferença. Quando eu falo as vírgulas fazem diferença, é verdade, porque assim, é um processo que envolve muita coisa, né? São muitas pessoas envolvidas que não dependem, e está muito, muito, muito além da minha hierarquia com a da Fátima. Então, assim, não é uma coisa de frescura, não é isso, é necessário. Então, isso se faz necessário, então vamos estar atentos a essa organização, tá? Ao término, eu vou falar para vocês como que vai funcionar toda a dinâmica, inclusive da devolutiva dos documentos quando necessário. Então, assim, continuando esse checklist, depois dessa organização do questionário, a gente vem as cópias dos documentos. Na realidade, é uma cópia do documento só. Não é necessário enviar comprovante de endereço, comprovante de conta de luz, documento do pai, da mãe, do avô. Não, nada disso é necessário. Tá? Enviar apenas o RG do aluno ou a certidão de nascimento. É o único documento que está sendo solicitado. Ou é um ou outro. Mas, por favor, novamente, quando vocês fizerem o escaneamento desse documento, verifiquem se está legível, porque alguns documentos são escaneados de maneira muito rápida, né? E, assim, não dá para ler absolutamente nada. Então, tem certidão de nascimento, que a gente sabe que é certidão de nascimento, porque a gente conhece uma certidão de nascimento, mas quando vai analisar o documento, a gente não consegue ler certinho se aquele documento é daquele aluno. Então, assim, a gente precisa ter esse olhar atento, a gente precisa ter esse zelo, a gente precisa ter esse cuidado, porque não dá para aceitar qualquer documentação. Uma vez que vier com a documentação errada, a gente vai ficar devolvendo para a escola, né? E aí o aluno não está sendo atendido, porque assim, depois que a documentação vem para a gente encaminha para o CAF vai encaminhar, vai depois ver, demora um tempo, não é da noite para o dia, não é falar assim, eu vou pedir para Norte, eu vou pedir para a comissão um cuidador e amanhã o cuidador vai estar na escola. Não é assim que funciona. Em média, demora de 15, 20 dias, um mês, às vezes até mais, porque assim, é um círculo que a gente precisa acionar de pessoas para que essa demanda seja atendida. Então, se a documentação vem ok, a gente consegue agilizar, chegou para a gente já faz as nossas considerações, a gente já faz as anotações necessárias e já encaminha para dar sequência. Agora, se vem a documentação errada, a gente devolve para a escola devolve para a gente recaminha para a escola, porque tem outro item que não está legal, que ficou ruim de novo. Então, assim, e isso daí vai demorando, vai protelando, e o nosso aluno acaba não sendo atendido, né? Então, assim, é muito importante que tenhamos essa ação. Quem vai cuidar disso, quem é a pessoa que vocês estão pensando, destinando para cuidar dessa parte de educação especial, é importante que essa pessoa tenha bom senso em analisar os documentos. Está legível? Então, ok. Está tudo certo, tudo preenchido, tudo assinado? Encaminhe, tá? É assim que vai funcionar. O próximo item dos nossos documentos aqui é uma cópia da ficha de matrícula do aluno que vocês tiram na sede. No nosso link, a gente tem um modelinho de como fazer para pegar essa ficha, mas eu creio que todos tenham facilidade. É só fazer a impressão, né, dessa folha. Você tem todos os dados lá, que a própria sede fornece para a gente. Aqui a gente tem um modelinho básico que foram tiradas algumas informações para que não haja identificação, né, desse nosso aluno modelo aqui. Então, assim, e uma coisa fundamental, a gente está falando de tudo isso, a gente está falando da parte documental, mas se vocês não indicaram no aluno, se o aluno não estiver classificado na sede, a deficiência dele, essa documentação também, por mais que esteja impecável,
o aluno não vai ser beneficiado, porque ele precisa estar na sede como aqui está, a deficiência do aluno precisa ser colocado lá. O pessoal do transporte especial, se o aluno não foi indicado na sede para homologação, esse aluno não será atendido. E assim, cada vez que eu encaminho para o CAF, ele verifica que o aluno não está homologado, esse aluno sai da rota de atendimento. Aí depois a gente tem que fazer todo o processo de novo. Então, vamos estar atentos. Então, assim, cuidador, transporte especial, o aluno ele precisa, ele necessita, não é luxo, é necessidade para que ele tenha esse benefício que seja indicado na sede, tá? Então, assim, isso daí precisa ter um olhar especial de vocês, precisa ter esse cuidado, porque senão, mais uma vez, o nosso aluno deixa de ser atendido, tá? Patrícia, Sim. Eu gostaria de falar também que muitas vezes nós recebemos fichas, aquelas fichas que tem o controle da escola com a assinatura do pai, da mãe, não é aquela ficha. O que compõe o checklist é esta ficha do aluno, com os dados e a deficiência. E como a Patrícia disse aqui, olha, está cuidador, sim, ele precisa. Muitas vezes chega para nós, ele não precisa de apoio nenhum. Então, fique atento, por favor, sempre sinalizar a deficiência do aluno e a necessidade, tanto do cuidador, quanto do transporte, como materiais que o aluno precisa, tudo tem que ser sinalizado na sede, tá bom? Certo, Fatiminha, obrigada, tá? Então, assim, lista de material. Tem alguns alunos que não usam, né, que não precisam, de repente, de materiais, que não há esse preenchimento. Se o aluno não precisa, vocês coloquem 0, coloquem um tracinho, preencha essa lista, seja com a quantidade, ou seja, eliminando os itens, tá? Só não vai fazer uma bagunça, pelo amor de Deus, não rasurem, não coloquem 10, depois risca, coloca 2 do frente. Gente, é um documento oficial que a gente vai encaminhar para os órgãos centrais. Então, não pode ter rasura. Simples assim. E um outro detalhe é que precisa estar assinado pelo diretor da escola. Tá? Então, assim, todos os documentos, quando o diretor ele assina, ele dá o aval que está tudo certo, está tudo ok. Então, assinem esse documento, por favor. Carimbem esse documento e não esqueçam de assinar. Tá? Por favor. Então, assim, de uma maneira simples, esse é o nosso checklist aí para cuidadores, tá? Pode passar o próximo, por favor. Agora a gente vai ter a questão do transporte. A documentação do transporte é um pouquinho diferente, mais simples, mas também requer uma atenção especial. Se por um acaso os senhores tiverem um aluno que necessita tanto de cuidador quanto de transporte, não adianta mandar um processo unitário, tá? Tem que mandar 2 processos. Então, é o nome do mesmo aluno, mas precisa abrir expediente no SEDUC, um para cuidador e um para transporte. Lembrando também que aquela escola que de repente tenha 6 alunos que necessitam de cuidador, não pode abrir um expediente só para esses 6 alunos. É um expediente para cada aluno, porque esse número de expediente é encaminhado como identificação do aluno, tá? Então, assim, a gente teve uma devolutiva também, porque algumas escolas mandaram documento, assim, de todo o documento da escola em um processo só. Não pode, porque eles entendem que essa identificação, esse número do SEDUC fica registrado na ficha do aluno deles lá, nesse controle, enfim, tá? Então, a gente precisa dessa atenção de todos vocês. Eu sei que não é fácil, eu sei que dá trabalho, eu sei que vocês têm muita coisa na unidade escolar, mas essa é uma demanda necessária, essa é uma demanda urgente, né? Porque a gente precisa atender os nossos alunos, a gente sabe que o governador já anunciou que todos os alunos devem estar presentes em sala de aula na segunda-feira, ainda mantendo esse revezamento, né, de distanciamento de 1 metro,
mas a partir do dia 3, todo mundo na escola e não há necessidade mais desse distanciamento. Então, a gente pode ter certeza que esses alunos com necessidades especiais, eles vão estar na escola e a gente precisa atendê-los. A gente precisa ter essa documentação para mandar o cuidador, para organizar a linha de transporte, porque se nada disso acontecer, aí vai ficar difícil. E lembrando, mais uma vez, que a documentação ela é de responsabilidade da unidade escolar. Então, assim, não depende de mim, não depende da Fátima. O que depende de nós duas é analisarmos o que os senhores vão mandar para nós e, a partir daí, a gente dá encaminhamento, tá? Mas só vai ser encaminhada a documentação que estiver adequada, correta, seguindo essas instruções que a gente está passando para vocês. Bom, para transporte é muito mais fácil, porém, né, a gente precisa também que tenha o cuidado em relação a essa organização. Então, é necessário que tenha o ofício, tá? Mais uma vez, cuidado com esse ofício. É necessário ter a identificação do ofício, necessário estar datado, necessário estar preenchido e carimbado, assinado, tá? Não é luxo, é necessidade. Então, a gente tem aqui um modelinho do ofício para vocês. Esse modelo também está disponível, é só preencher, tá? As lacunas estão aí e para cada aluno vocês vão preencher aí de acordo com a necessidade. Depois do ofício, nós temos o nosso próximo documento, que é o laudo médico, né? Esse laudo médico deve ser atualizado mais uma vez, tá? É necessário que tenha as informações básicas com o CID especificando o diagnóstico do aluno, pontuar a necessidade do transporte especial. Falando em transporte, a gente recorda aqui com todos vocês que para ser atendido ao transporte especial, o aluno ele tem que se enquadrar, né, na resolução 27 de 2011, artigo 4º, onde fala essas especificidades de um aluno de transporte especial. Então, assim, para ser aluno de transporte especial, ele tem que ter problemas aí, né, de locomoção. Então, ele precisa desse transporte especial por se enquadrar nessa resolução, nesse artigo, tá? Bom, lembrando também que tem que estar assinado, o CRM, o nome do médico, tem que estar legível na hora de fazer esse escaneamento, tá? Vamos tomar cuidado em relação a isso. Não dá para escanear de qualquer jeito, não dá para fazer de qualquer jeito, porque essa documentação ela vai ser devolvida, infelizmente. Então, tem que tomar cuidado em relação a isso. A gente sabe que alguns documentos de alguns médicos, a caneta é um pouquinho fraca, o carimbo não sai legal, mas vamos tentar aí fazer da melhor maneira possível para que haja identificação do médico, para que haja identificação aí das informações primordiais para esse atendimento do aluno. Perfeito? E depois desse laudo médico, a gente tem aqui a ficha de avaliação médica, tá? Que é um modelo é ótimo. Um modelo padrão, esse modelo padrão vocês também têm disponível, né, no nosso link, mas a gente vai enviar todos esses arquivos para vocês, para mais uma vez vocês terem aí os arquivos dos documentos com todos, certo? Com as instruções também. Então, é só preencher, é só fazer o que segue aí, lembrando que as informações precisam estar preenchidas e assinadas. Isso é necessário. E, por fim, a gente tem mais um modelo, que é o modelo da rota, né? A ficha de programação, aí, a rota de viagem, ficha de programação de viagem. É extremamente importante para transporte escolar é que vocês, da unidade escolar, mantenham as informações na sede desse aluno atualizada. É necessário que o endereço dele esteja atualizado, é necessário que vocês façam a geolocalização. Essas informações parecem meio básicas, e são, mas são necessárias salientar que essas informações precisam estar certinhas na sede, tá? Porque existe essa conferência, existe essa necessidade. Então, por favor, essa ficha também de viagem precisa ser preenchida certinho, toda organizada, e mais uma vez,
assinada, certo? Próximo. Fátima, pode falar agora do sem papel? Ah, sim. Patrícia, não, eu posso falar. Patrícia, eu gostaria também de, como você já falou, sobre o olhar da escola para esse aluno. Não é porque o nosso aluno vem para a escola, é um aluno com deficiência, não é porque ele tem um CID que ele necessita do cuidador. Então, esse olhar, esse filtro tem que vir primeiramente da escola. Porque muitas vezes a mamãe chega e elas querem todos os apoios necessários, é claro. Mas ele tem que se enquadrar. Ele tem problema de locomoção, né? Se ele tiver uma deficiência severa, um autismo severo, aí sim. Se não, vocês podem, da escola, oferecer o transporte regular, que é a escola que solicita, né? O transporte regular, desde que ele more mais de 2 quilômetros, né, da escola. E como a Patrícia falou, nesse artigo da legislação 27, da resolução 27, lá a gente tem que ter o cuidado de olhar se o aluno se encaixa lá. Mesmo assim, vamos supor que o nosso aluno estude na Escola Morro Doce e precise do atendimento lá no Parque Anhanguera, da sala de recursos. Nós temos que ver, olha os impedimentos, os impeditivos, né, que eles falam. Tem uma passarela para os pedestres? Tem algum rio, né, para que ele não consiga atravessar? Então, gente, não somos nós. Muitas vezes as escolas falam, eu já mandei 1000 vezes, eu já fiz isso, fiz aquilo. Tudo bem, eu sei que é cansativo, mas quando a gente solicita para a escola que encaminhe o documento novamente, é porque ele voltou. E a DEST, ela não, como nós falamos, qualquer erro, qualquer documento que não esteja legível, uma vírgula que não esteja de acordo com os padrões, esse documento volta e voltam todos. Por causa de um, voltam todos. Então, tem um olhar atento para esse aluno. Porque muitas vezes vem como chama, Patrícia? Tribunal de Contas na escola? A fiscalização, né? Isso foi informação. Fátima, sobre isso, ó. Pessoal, é o seguinte, transporte especial, a gente está falando de um montante que a gente não faz nem ideia em relação, porque assim, é um transporte especial que precisa ter atenção, né? Envolve muito dinheiro. Olhando, quem está controlando isso são vocês na unidade escolar. Dificilmente eles vão visitar a escola, eles vão fiscalizar, mas acontece, né, eventualmente, dessa comissão sim fiscalizar a escola. E se eles chegam na escola com a documentação do aluno que precisa de transporte especial, tá? Que precisa de o fone. O aluno, né? Aí fica complicado, aí assim, é de responsabilidade da unidade escolar, do gestor. Isso envolve dinheiro público, né? Isso envolve uma série de circunstâncias que o gestor que está dando o aval dele para esse aluno, dizendo que ele precisa de transporte especial. Não quero, né, falar, mas já falando, que, assim, a responsabilidade dessa solicitação é do gestor da unidade escolar. Quem responde por isso é o gestor da unidade escolar. Quem tem acesso, quem tem contato com o aluno, são vocês na unidade escolar. Então, tenham cuidado. A gente não quer negar nada para ninguém. É direito do aluno? Gente, vamos fazer tudo possível, o mais rápido possível, da maneira se o aluno não precisa, tem pais, tem mães que chegam falando que o aluno precisa. Tem alguns microfones abertos, por favor, cuidado. Tem alguns pais que chegam solicitando o transporte especial, né? Porque eles querem, mas cabe a nós orientar. De repente, ele não precisa do transporte especial, ele precisa de um transporte, né? O transporte normal. Então, faz a solicitação, faz essa homologação pelo transporte
né, mas não o transporte especial. Então, vamos ter esse cuidado, né, vamos ter a resolução ao nosso alcance, vamos analisar cada caso para que, dentro da necessidade, ele seja atendido, sim, mas por precisar e não pelo pai querer ou pela mãe desejar, enfim. Tá bom? Então, vamos ter esse olhar aí cuidadoso, e esse olhar nós dependemos muito de vocês, porque são vocês que têm um contato com os alunos. Eu e a Fátima, a gente vai passar pelas escolas, vai criar um roteiro de visita, para a gente conhecer também toda essa nossa demanda de alunos, mas a gente não consegue estar o tempo todo aí. Quem está o tempo todo são vocês. Quem organiza a documentação são vocês. A gente pode ajudar, a gente pode auxiliar. Eu estou aqui para quando quiserem, certo? Muitos já têm o meu zap, muitos têm o meu e-mail. Então, vocês podem entrar em contato quando necessário for. Mas quem tem um contato direto com o aluno é quem está na unidade escolar. E essa pessoa se torna responsável pela organização de documentos, pela solicitação. Então, né, vamos ter um olhar aí carinhoso para com o nosso aluno, zeloso pela necessidade dele e atento para atingir aí e conseguir tudo aquilo que ele precisa para que ele tenha o seu momento, né, esse momento na vida escolar aí, da melhor maneira possível, que ele se sinta incluído nessa apenas, né, que faça parte de uma maneira bem simples, né, digamos de passagem. Fátima, pode continuar. Então chegou a hora, documentos organizados, né, revistos com tudo que foi orientado, é hora de colocar no sem papel. Pode passar, Patrícia. Fernanda. Então, lá no expediente, vocês vão colocar a data, né, lá em cima, no SEDUC vai criar o expediente. A data da produção. E aqui no interessado, vocês vão colocar, eu coloquei as minhas iniciais, né? Vão colocar as iniciais do aluno, o nome completo e a escola. E o assunto, cuidador ou, se for, o transporte escolar. Ou 1 ou 8. Um expediente para cada solicitação. Mas a nova orientação é essa, que venha no interessado as letras, né, as iniciais da letra do aluno, o nome completo e, em seguida, a escola. Pode passar, Fernanda. Então, nós vamos... Em relação... Fátima. Sim, Patrícia. Fátima. Sim. Com licença. Em relação a essa capa do espelho... Seu microfone está falhando, Patrícia. Melhorou? Sim. Estão me ouvindo bem? Sim, agora sim. Por que a gente pede a atenção de vocês em relação a essa capa do expediente? Para os alunos, né, os nossos alunos, eles têm as iniciais. Então, quando eles pedem para a gente uma devolutiva, uma organização ou reorganização, ou reenvio da documentação, eles mandam pelas iniciais. Então, assim, é uma necessidade que eles têm. Então, os nossos alunos, eles são conhecidos lá pelas iniciais. Então, por exemplo, Maria de Fátima Luz Santos. Então, ela vai ser a não estou enxergando direito, mas ok, MFLS. Então, eles mandam essas iniciais. A gente não tem acesso ao nome do aluno. A gente sabe pelo processo. Eu estou organizando toda a documentação, né, como arquivo também a partir de agora. Então, a gente está mantendo essa estrutura desde que esteja em ordem que vocês nos enviem. Eu também estou criando essa organização de arquivo de documentos. Mas, assim, o aluno ele é reconhecido pelas iniciais, né, dele. Então, essa é uma necessidade que nós não sabíamos, mas que agora foi nos exigido. Então, tome cuidado em relação a isso, né? Mais uma vez, assim, não sou eu quem estou querendo, tampouco a Fátima, mas é uma necessidade que a DEST encontra para organizar esses documentos, assim como ele vai relacionar
essas iniciais do aluno com o SEDUC do aluno. Por isso que tem que ser individual e não por escola, tá? Então, essa é uma justificativa aí que eu estou dando para vocês, que é necessário essa organização aí para que a gente tenha essa demanda atingida, né? Pode continuar, Fátima. Então, depois de todas as orientações, né, vocês vão colocar no SEDUC, que nós vamos enviar ainda hoje o PPT, mas vocês vão enviar para mim primeiramente, porque eu vou conferir lá no SEDUC. Mas eu creio que agora, com todas essas orientações, não vai chegar nenhum erro, não é, Patrícia? Isso. Eu espero que não. Então, eu vou enviar o meu SEDUC junto nesse e-mail. Vocês não vão mais mandar para mim, porque nós não temos tempo. Nós temos um prazo muito curto para que esse processo retorne para a DEST, na secretaria. Vocês vão ter que colocar tudo novamente, revisando tudo segundo as orientações. Fátima. Oi, pode falar, Patrícia. Oi, seguinte, vocês tinham uma organização, né? Segundo nós mesmos orientamos isso, vocês não estavam errados, vocês estavam seguindo apenas tanto as minhas orientações quanto da Fátima. A gente tinha uma demanda de vocês enviarem para o nosso e-mail, né? Quer dizer, na realidade, vocês enviavam por e-mail da Fátima, a Fátima analisava, ou devolvia para a escola para ajustes, ou encaminhava para mim. Eu fazia a organização, encaminhava para o CAF, certo? E aí eu criava o SEDUC. Mas eles não querem que eu crie mais o SEDUC tem que ser criado como garantia pela unidade escolar, tá? É isso que está acontecendo, por isso dessa nossa reunião, por isso dessa nossa organização. Então, assim, cada escola, ela é responsável pela organização do seu material, das suas informações. E a gente vai caminhar da seguinte maneira: vocês vão fazer toda essa organização dos alunos, por aluno, tá? A partir daí, vocês vão encaminhar para o e-mail para o SEDUC da Fátima, para o SEDUC da Fátima. E a partir daí, ela vai analisar, ela vai assinar os documentos. Está falhando, Patrícia. Esse meu microfone ótimo. E aí a gente vai fazer esse trâmite de encaminhamento aí para o CAF, tá? Então, lembrando sempre que cada documento é individual para cada aluno. Vocês vão colocar as iniciais aí desses alunos aí, né? Também essas iniciais são para garantir essa segurança dos alunos. A gente não tem identificação do nome, então a gente tem apenas essas iniciais pela LDB, então a gente já assegura essa proteção para os nossos alunos, que na maioria das vezes são menores. Então a gente também tem que assegurar e garantir aí esses dados desses alunos. A Fátima vai encaminhar, eu vou assinar, a Fátima vai assinar e a gente vai encaminhar para o CAF, certo? É isso que a gente precisa fazer. Eu sei que é uma demanda complicada, eu sei disso, a gente entende, mas, assim, são demandas que também chegam, essas cobranças vieram para nós e a gente está compartilhando com vocês porque a gente precisa que essa demanda seja atendida de maneira adequada, para que o nosso aluno não fique sem o atendimento que ele tanto necessita, que é o caso ou do cuidador ou do transporte. Pode continuar, Fátima. Oi, Patrícia, e só fazendo uma observação, nós falamos muito do laudo atualizado. Qual foi a orientação que veio para mim e para a Patrícia? Nesse momento de pandemia, eles vão aceitar esse agora. Se vocês conseguirem que a mãe esteja em processo de consulta e possa atualizar esse laudo, muito bem. Se não, envie esse, mas já solicitando para a mãe que procure atualizar, sempre, sempre, porque só vai poder enviar esse que a mãe não conseguiu atualizar por conta da pandemia, mas nos próximos não.
tá bom? E essa foi a orientação da Fernanda, para que a gente frise bem na data do laudo, tá bom? Então, nesse momento, vocês vão revisar toda essa documentação e vão encaminhar para mim, vou mandar o SEDUC no e-mail, e vocês vão encaminhar, tá bom? Patrícia, até quando eles vão mandar para nós, Patrícia? Até ontem. Isso mesmo. Por isso que eu pedi que você falasse. Pelo amor de Deus, assim, o quanto antes. Eles nos cobraram essa documentação, não caiam da cadeira, não briguem comigo, não xinguem. Nem comigo. Eu estaria de férias, eu estava de férias, eu nem tive as minhas férias para voltar para organizar essa documentação. Eles me pediram essa documentação até terça-feira, tá? Pasmem vocês, eles me pediram ontem, não, foi sexta, né, Fátima? Não. Sim, sexta-feira. Foi sexta à tardezinha, pedindo que vocês enviassem até a próxima terça-feira. A gente falou que é inviável, né, que a gente precisava alinhar com vocês. E aí, assim, a gente conseguiu até no mais tardar, até dia 22. Não, dia 22 não, foi até dia 28. Então, mas é assim, é uma demanda extremamente necessária. A gente precisa pensar que não dá para deixar para o último dia, a gente tem que perder essa mania de deixar tudo para o último dia. Vamos organizar essa documentação o quanto antes. A maioria dessa documentação vocês já têm o prontuário do aluno. E se vocês não têm, pelo amor de Deus, deixem o prontuário do aluno certinho, principalmente aquele que precisa de transporte, que precisa de cuidador. Eu vou dar uma dica para vocês criarem uma pasta nos arquivos de vocês, tá? Deixem todas essas documentações em arquivos aí. O físico deixa no prontuário do aluno, porque eventualmente, quando eu visitar a escola, eu vou olhar o prontuário desses alunos da educação especial e vou deixar em termo que a documentação está ok ou não está ok no prontuário do aluno, porque precisa estar também. E de uma maneira fácil que as pessoas tenham acesso, né? Se vocês conseguirem aí organizar o quanto antes, já comecem a providenciar, vocês já sabem quem são os alunos que vocês atendem, vocês já sabem quem são os novos alunos que precisam desse olhar, né, que precisam ser socorridos nessa necessidade, atendidos, melhor dizendo, nessa necessidade. Então, assim, é o quanto antes. Quando eu disse para ontem, realmente é para ontem. A gente precisa fazer esse novo licitatório. E esse novo licitatório já está no tempo, já, porque vocês já enviaram essa documentação, a documentação voltou, agora voltou, e eles pediram para enviar toda a documentação de novo, porque é uma exigência eu ainda não cuidava da pasta, ainda tenho os arquivos. Tá? A gente está pedindo para vocês, uma vez que vocês enviarem toda essa documentação certinha, a gente já consegue fazer essa vai ficar sem esse atendimento. É por isso que a gente está aqui, eu tenho certeza que vocês também, apesar de toda a correria, apesar de toda essa demanda gigantesca que vocês têm na escola e que eu não sou omissa em relação a isso, eu sei, tá? Mas a gente tem essa necessidade. Então, assim, eu não sei quem vocês vão colocar dentro da unidade escolar para fazer uma pessoa que seja responsável, mas eu gostaria que vocês organizassem uma pessoa que fosse responsável pela educação especial. De repente, um vice-diretor, ou sei lá, eu ia falar o GOI, mas eu tenho certeza que o GOI já tem uma demanda gigantesca, mas em algumas escolas conseguem, enfim. E depois a gente na pessoa, né? A gente tem esse contato dentro da escola e já sabe quem são as pessoas, quais são os documentos, porque um grande problema também que às vezes eu encontro é quando eu ligo na escola, eu vou falar lógico com o gestor, mas assim, não é a pessoa que cuida de educação especial. Posteriormente, eu vou fazer depois uma planilhinha e mandar para vocês aí dessas 33 escolas que estão fazendo parte dessa organização, né? Para vocês me colocarem, me mandarem quem é o representante da educação especial dentro da unidade escolar. Eu sei que quem responde é o gestor,
representa, ele coloca alguém lá para fazer essa organização de documentos. E é necessário que a gente saiba quem é essa pessoa, para a gente conversar com essa pessoa, para não gastar muito tempo das pessoas, né, de outras que não sabem necessariamente como que funciona essa organização. Então, deleguem, organizem, ou sejam os próprios responsáveis, mas aí a gente vai querer saber, dentro da unidade escolar, quem é que cuida dessa pasta de educação especial dentro da UE, tá bom? Então, assim, vocês vão fazer. O trâmite vai ser o seguinte: vocês vão organizar e escanear toda essa documentação, lembrando que é individual e é por aluno, cada expediente é um aluno, certo? Porque é uma necessidade que a gente tem. Vocês vão encaminhar para o SEDUC da Fátima, tá? E a partir daí, a gente vai dar um encaminhamento desde que a documentação esteja adequada, seguindo o que a gente instruiu todos vocês. Fátima? Sim. Patrícia, eu gostaria de pedir que todos assinem o form, tá? Tem um link aí no chat, assinar a presença de vocês, tá bom? Para que a gente fique ciente, que vocês também, né? O registro da participação de vocês. Tem algumas perguntas, Lília? Oi, Fátima, não tem pergunta no chat, não. Não? Ah, então tá bom. Nós agradecemos a todos, né? A participação de vocês. Estamos aqui sempre à disposição, né, do que vocês precisarem, podem ligar, podem me chamar. Ah, sim, tem uma pergunta, por favor. Olá, pessoal, boa tarde, vocês me ouvem bem? Ouve? Sim. Tranquilo, beleza. Sim. Então tá bom. Fatiminha, tem uma pergunta da Escola Zenaide de Araújo, que diz o seguinte: no expediente de atendimento, vamos incluir arquivo ou documento capturado. Eles estão sem entender. Deveremos encaminhar documento de solicitação de transporte cuidador, mesmo para alunos que estão com atendimento? Passo a palavra, Fátima e Patrícia. Obrigada. A Lígia, né, que perguntou. Oi, Lígia, boa tarde. Vocês vão mandar o processo todo novamente, somente de cuidador agora. Nós falamos sobre fizemos as orientações sobre o preenchimento dos documentos, tanto de cuidador como de transporte, por causa da live, para vocês saberem o trâmite certinho, a orientação, os registros, como proceder. Mas, nesse momento, nós precisamos de todos os alunos que vocês encaminharam, os que são atendidos também, de cuidador, o processo inteiro. Vocês vão revisar, segundo as orientações, está ok? Vai colocar no meu SEDUC. Eu vou estar enviando agora o PPT, o meu número do SEDUC para vocês, e, por favor, assim que puderem, já comecem a encaminhar, porque eu tenho muitos para analisar e dar prosseguimento. O prazo é muito curto, como a Patrícia falou. Eles pediram para terça-feira, dia 19, e nós falamos que não tinha condições. Então, conseguimos só mais uma semana, mas são muitos alunos, e nós temos que revisar todos os documentos. Caso não esteja de acordo, devolveremos novamente. Mas é isso, o processo inteiro. Fatiminha, outra pergunta. Maria Aparecida dos Santos, ela pergunta o seguinte: devemos mandar novamente toda a documentação que já enviamos esse ano e o aluno continua em atendimento? Passa a palavra, Fátima. Sim, a documentação será colocada tudo novamente. O que eu falei para vocês, o aluno está... Oi, Patrícia, quer responder, Patrícia, por favor? Sim. Pessoal, é o seguinte, talvez eu não tenha dito, não tenha ficado claro. Os alunos que estão em atendimento, até esse ano, é do contrato antigo de cuidadores, que vai vencer em dezembro desse ano, tá? O que a gente está fazendo é para atendimento a partir de janeiro próximo. Oi, Patrícia, está falhando, nós não estamos ouvindo.
Tá, melhorou agora? Melhorou. Fátima? Melhorou Tá. sim, fica pertinho dele. Tá, esqueço. Então, pessoal, assim, só para deixar claro, os alunos que já estão sendo atendidos, eles estão atendidos pelo contrato antigo. O que a gente está fazendo agora, esse novo levantamento de documentação, é para 2022, para que os alunos sejam atendidos em 2022, tá? Ah, mas os alunos... Gente, é o aluno que a gente... O que nós recebemos a orientação é o aluno que a gente tem hoje na unidade escolar, certo? Esse aluno que a gente tem hoje na unidade escolar, a gente vai fazer o processo, porque esse aluno vai sair e vai entrar outro, e de repente a gente consegue fazer essa adequação. Mas é para nova licitação, para novos contratos de novas empresas, ou de repente a empresa vai continuar, enfim, não sei. Mas é esse novo licitatório, é por isso que a gente precisa... Patrícia. Encarecidamente, sim, sim. Ok, Patrícia, Fátima, outra pergunta da escola, professor Zenaide. Ela agradece e diz o seguinte: laudos de doenças crônicas deverão ser atualizados? Então, Lígia, é isso mesmo que eu falei. Quando não é a doença, é a deficiência, que nós sabemos que é uma coisa que não muda, é uma característica do aluno, é uma deficiência que não vai mudar, esse laudo vocês poderão mandar nesse momento, mas assim que a mãe puder, que voltar ao normal, que ela puder ir na consulta, sempre pedir que a mãe atualize, né? Porque nesse momento, somente por causa da pandemia, e eu ainda vou fazer uma observação, tá bom? Agora, tem casos que o aluno precisa de um cuidador, porque quebrou a perna, fez uma cirurgia, então esse caso é temporário, esse tem que ser atualizado mesmo, mas os outros que nós já conhecemos que são permanentes, nesse momento, vocês vão enviar o laudo que está aí, mas eu vou fazer essa observação, tá bom? Fátima, a próxima pergunta da Escola Hélio, será enviado por e-mail o material? Eu já respondi que eu acredito que sim, né? Esse material foi feito com muito carinho, vocês vão compartilhar, correto? Sim, nós vamos enviar, assim que terminar a reunião, nós já vamos enviar, e no corpo do e-mail, o SEDUC, o número do SEDUC, que vocês vão... como que chama? Colocar lá no expediente, lá no Sem Papel, no meu SEDUC, tá bom? Ok, próxima pergunta, Fatiminha, é da Maria Aparecida dos Santos. Oi, deixa eu só responder uma coisa. Desculpa, pode falar, uma educação, mas a Zenaide da escola perguntou se eles me mandar como arquivo ou documento capturado. Vai mandar como arquivo, por favor, tá? Então, todos os documentos vêm como arquivo. Tá? E não como documento capturado. Obrigada, Patrícia. Nada. Pois não, a próxima. Retomando, a Maria Aparecida dos Santos pergunta: tem um aluno que retorna na segunda e não tenho nenhum cuidador para atendê-lo. Como proceder? O aluno já era atendido pelo cuidador? Porque nós temos as solicitações, né, de cuidador, os novos e os que já tinham. Então, se o aluno vai voltar, vocês vão enviar um e-mail para o CAF, Dente 1 CAF, solicitando o retorno do cuidador para esse aluno. Por favor, podem mandar com cópia para mim também. Vocês têm o meu e-mail e eu coloco também no corpo do e-mail que vou enviar agora para as escolas. Mais alguma pergunta? Sim, tem sim. Dionete Teixeira dos Santos pergunta o seguinte, diz: boa tarde, meu aluno está no 5º ano e em 2022 irá para o 6º ano em outro UE. Devo enviar a documentação dele também? Dinho, da escola Isabel Vieira. Olha, Dinho, eu vou até perguntar para a Patrícia, mas é assim... O aluno, ele vai para o 6º ano, a próxima escola, né, o próximo segmento é que vai solicitar o cuidador e o transporte, certo, Patrícia? Desculpa, Fátima, pode repetir, por favor? Está falando demais aqui para mim. O que acontece? A escola está perguntando, o Dinho, do Isabel Vieira, está perguntando,
A escola dele é de anos iniciais, o aluno está no 5º ano, ele vai para o próximo segmento. Se ele deve encaminhar esses documentos agora, porque vai Sabe enviar por quê? também? Porque assim, ele vai para outra escola, né? E ele vai precisar de cuidador em outra unidade escolar. Então, a gente só vai alocar, o aluno ele já vai ser atendido, não é a unidade escolar que ela é atendida, é o aluno. Então, se de repente ele vai mudar de unidade escolar, mas ele também continua com essa necessidade, a gente vai alocar esse cuidador para acompanhar o aluno em outra unidade escolar, entendeu? Então, é ele que recebe esse benefício, e não a unidade escolar. Então, por isso que tem que enviar, sim, por favor. Tá bom. Beleza. Patrícia, e aí esse aluno no ano Sim. que vem, a escola encaminha um e-mail para falar da continuidade, então, do atendimento no outro segmento. Isso. Tá bom, então. Aí a gente só aloca, faz a transferência, e depois a gente entra em contato, a gente faz esses ajustes. Tá bom. O aluno sendo beneficiado, tendo esse benefício, o ajuste de lugar a gente faz posteriormente. Certo. Obrigada, Patrícia. Próxima pergunta da Escola Zenaide. Tem um pedido de cuidador de agosto encaminhado e ainda não teve atendimento. Esse pedido deverá ser refeito para 2022? Sim, todos os alunos, os que já estão atendidos e os que vocês solicitaram. Nós temos novos mesmo pedidos, solicitações. Todos devem ser enviados novamente. Nós fizemos até agora pelo e-mail, de agora em diante pelo SEDUC, mas todos enviados. Próxima pergunta é da Escola Chiquinha Rodrigues. Enviei hoje, antes desta reunião, pelo e-mail. É necessário reenviar pelo sem papel? Sim. Nós acabamos de falar, por quê? É a escola que tem que colocar no sem papel, entendeu? O processo todo vai ser analisado lá e encaminhado para o setor necessário, no caso o CAF, mas é a unidade escolar que vai colocar lá no sem papel. Maravilha. A última pergunta é do José Ricardo Pinheiro da Silva. Tínhamos um aluno que foi transferido para Caieiras. Sua documentação deverá ser enviada também? Não, se ele foi transferido, mas eu recebi seu e-mail hoje, né? E você também enviou para o CAF. Então, já está correto. Você já disse que o aluno não tem mais a necessidade do cuidador. E a empresa já foi notificada para realocar esse cuidador para aquele aluno que precisa em outra unidade escolar. Bom, Patrícia, tem mais alguma consideração? Não, eu só quero agradecer a todos, né? Imensamente aí o nosso muito obrigada. Eu sei da demanda de vocês, a gente sabe das urgências, mas a gente sentiu essa necessidade de fazer esse alinhamento. Eu tenho certeza que a Fátima também, estamos aqui à disposição para ajudar, para atender a necessidade de todos. Vocês têm meu e-mail. Caso alguém não tenha, é patricia.silva32@educacal.sp.gov.br. Sintam-se à vontade para mandar as considerações, os questionamentos. Caso necessitem de alguma ajuda, estou à disposição, certo? E agradeço imensamente essa força-tarefa de todos vocês para a gente atender esse nosso aluno que tanto precisa, né? Para atender aí essa demanda que surgiu, né, de uma forma tão assim, tão intensa. Então, assim, eu peço a colaboração de vocês, tá? Então, recapitulando o que vocês vão enviar para o Sem Papel da Fátima, a gente vai enviar um e-mail agora para vocês, posterior a essa reunião, com todas essas informações, tá? Como que vão ser os arquivos, a gente vai fazer um resuminho, e vai mandar também os arquivos, tanto da solicitação de cuidador quanto de transporte. E quem enviou a documentação por e-mail, por favor, faça-o no sem papel, tá? E a partir de agora, tudo vai ser apenas no sem papel da Fátima, porque aí depois a gente vai
dando encaminhamento a partir daí. Ok? Obrigada a todos, espero que tenha ajudado e conto com a participação e colaboração nessa demanda tão necessária. Também quero agradecer a todos, né, pela presença, pelos documentos que serão enviados, por vocês terem paciência, porque eu sei que não é fácil, mas nosso aluno tem que ser atendido da melhor forma, e nós estamos aqui para colaborar com vocês em tudo. Então, logo mais estarei enviando o e-mail, viu, para todas as escolas que estão aqui participando, com as orientações, com o número do SEDUC, com o meu e-mail, tá bom? E se precisarem, estou aqui às ordens, à disposição de vocês. Agradeço a todos e peço que todos assinem, então, preencham o forms, por favor. Tá. Fátima, para finalizar, eu quero agradecer a todos os PCNPs também, que eu estou vendo aqui que estão participando. Obrigada por vocês fazerem parte desse movimento, dessa necessidade, porque vocês também... Imagina. Patrícia... Obrigada, gestor, que está fazendo parte desse... Só vou terminar, você já... Meu bem. Só agradecer mesmo a cada gestor que destinou um pouquinho de tempo aí para essa necessidade. E qualquer coisa, mais uma vez, a gente está à disposição. Viu? Pode falar, meu bem. Pessoal, em relação ao formulário de presença, ele só aceita um único e-mail, uma única vez, e tem que ser e-mail institucional, tá bom? A lista de presença aí que o pessoal está falando que está trancado. Se a pessoa já respondeu, então ela não vai conseguir responder mais. Usem, por gentileza, outro e-mail institucional para poder registrar a frequência. Obrigada. Obrigado a todos, então, uma boa tarde, e estou sempre à disposição aqui na DE. O que precisarem, podem contar comigo. Boa tarde a todos e um abraço. Muito obrigado pelo carinho e pela atenção e de estarem aqui. A presença de vocês aqui foi muito importante. Agradeço a Patrícia, agradeço a todos os colegas, parceiros aqui, PCNPs, que estão participando conosco. Muito obrigado a todos e tenham todos uma boa tarde.